Fala Louco mais uma vez na área e a gente vai debater hoje aqui um pouquinho sobre comportamento, né? A política continua fervilhando, aquela coisa toda, a Venezuela, Maduro continua lá, mas a gente vai tocar nosso barco aqui, que eu acho que tem coisas que também são muito importantes. Antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, sapeca o like que o vídeo é bom e todos os links da nossa comunidade de tecnologia também na descrição desse vídeo, tanto aqui no YouTube quanto no Telegram, no WhatsApp, enfim. Nós temos uma comunidade de tecnologia completa, se você quiser conhecer, os links na descrição. Bom, vamos lá. Eu sigo o pastor Silas Malafaia, por isso o título aí, mas é só um exemplo, né, dessa coisa que eu quero discutir nesse momento. O pastor Silas Malafaia, em 2013, foi dado como homem, foi anunciado pela Forbes como um dos pastores mais ricos aqui do Brasil, né? Tava ali junto com o Macedo, tava ali no bolo da galera, né? E aí eu lembro que ele ficou indignado e entrou na justiça. Eu lembro eu acompanho já o pastor Silas já há algum tempo. E isso em 2013, né? E agora recebi, o sininho está ativado, por isso que é importante você ter o sininho ativado. Eu recebi lá a notificação do vídeo do pastor essa semana e ele lá ganhou na justiça a retratação da Forbes, dizendo lá um trechinhozinho assim, uma reportagem que foi replicada por outros meios de comunicação que fazem campanha contra determinados pastores evangélicos que também são influentes na política, então eles combatem, né? A gente sabe, vocês sabem de quem eu estou falando, da Poderosa, né? E aí aquilo foi replicado em alguns meios de comunicação, prejudicando tremendamente. Eu lembro que o pastor Silas ficou transtornado com essa situação, falou assim, eu não tenho nem um décimo disso, mas ele provou na justiça e ganhou a retratação. Já havia ganho do jornalista Boechat, saudoso Boechat, que era independente desse erro que ele cometeu com o pastor, era um excelente jornalista, já havia cometido e se retratou também. O problema é, na hora de destruir uma vida, na hora de destruir uma reputação, porque uma reputação, pessoas que vivem da sua reputação, você está correndo o risco de destruir a vida da pessoa, é capa. É 10 minutos você falando. É folhas e mais folhas. É 5 minutos no Jornal Nacional. Na hora de se retratar, se é uma revista, é um trechinho lá no final. Fica registrado aqui que fulano de tal, no dia tal, nós fizemos e pedimos desculpa e tal. É um trechinho assim. Se for no rádio, aqueles 10 minutos, que eu lembro disso, o Boechat desceu a lenha, na hora de se retratar, não deu 1 minuto. Pode marcar no relógio, não deu 1 minuto. E pelo menos em 2 programas, ele falou uns 10 minutos do pastor Silas Malafaia. Eu, só antes de mais nada, eu não sou evangélico, eu acompanho o pastor que gosto dos vídeos do pastor, eu gosto de ouvir a palavra dele e eu gosto da parte política também, de quando ele vem falar de política. Então, por isso eu acompanho o pastor Silas, tenho todo o respeito pela comunidade evangélica, não sou evangélico, eu já fui católico daqueles de ir à missa todo domingo, mas hoje eu não vou mais à missa, não posso ser considerado um católico e não, já frequentei a igreja evangélica num determinado período da minha vida, principalmente lá na adolescência. Sabe, eu não tenho essa coisa de uma religião só ou nada. A minha religião é o Senhor Jesus Cristo. É os ensinamentos que ele deixou pra gente. Então, esse eu posso afirmar que eu sigo. Esses ensinamentos eu sigo à risca. Então, só para deixar claro que não se trata de um vídeo de um evangélico falando, não, trata-se de um seguidor do pastor Silas, utilizando como exemplo esse fato de que para se destruir uma reputação se dá um espaço tremendo e para se retratar demora um tempo absurdo na justiça para você ganhar, tempo absurdo, e quando você ganha a retratação que deveria ser exatamente o mesmo espaço utilizado para denigrir, é um espacinho pequenininho e nem sempre em todos os canais que se replicaram
a notícia daquele canal. Todos deveriam ser obrigados a dar o mesmo espaço que deram, independente se a fonte da notícia foi determinado canal. Deveria, e fica-se aqui condenado, e os meios que replicaram essa notícia, aí a defesa informa, deveria ser dado o mesmo espaço, né? E isso tem que ser rápido, 3 meses no máximo, porque se destrói uma vida. É que o pastor tem um nome, as pessoas já conhecem, já sabem da linha de trabalho dele, já sabem que quando tem um problema, ele compra caminhão d'água, ele mobiliza o povo evangélico de sua igreja para ajudar. E aí as pessoas já conhecem. Mas uma pessoa que não tem essa estrutura, um jornalista começando, um youtuber, aqui no YouTube também, sabe, se tenta se destruir pessoas o tempo todo, né? Então, se você, sabe, essa coisa tem que ser rápida, porque senão você realmente destrói, porque, veja bem, o pastor poderia ter ficado de 2013 a 2019 com um selo de uma pessoa que está utilizando da igreja para criar fortuna, para adquirir fortuna, né? Enfim, não pode durar esse tempo todo uma coisa dessa na justiça. Isso é interesse de cada cidadão. E eu acho que as pessoas têm que pensar, com essa atitude, as pessoas vão pensar, sabe, muito antes de saírem por aí, principalmente esses meios de comunicação que a gente tem aqui no Brasil, né? Vão pensar muito. Já pensou você ter que dar 5 minutos para o pastor do jeito que ele fala bem num jornal nacional? É complicado, né? E aí vão pensar 2 vezes antes de, sem prova alguma, tacar a reputação dos outros na lama. Fica aí o meu recado, parabenizar o pastor Silas, né? Parabéns, pastor, continuo sendo seu seguidor lá, não faço parte da sua igreja, mas o admiro por essa postura aí perante aos fatos e perante ao Brasil. Fica aí o meu abraço a todos. A hora que você se inscreve, ativa as notificações, sapeca logo o like e todos os links vão estar aí na descrição. Fiquem com Deus e até a próxima.